O vídeo de hoje vai em homenagem ao FinTwitch, essa maravilhosa comunidade de buchiteiros do mercado financeiro, da qual eu faço parte, no Twitter, que fica se degladiando publicamente sobre diversos assuntos. E o assunto de hoje é um dos que a comunidade mais gosta. Afinal, volatilidade é risco? Bateu um papo outro dia sobre volatilidade. Se você não viu o vídeo, o link tá aqui em cima para você. Que é basicamente uma medida de oscilação de qualquer coisa, inclusive do preço das ações. Quanto mais uma ação chacoalha, mais ela sobe, mais ela cai, dia sim e o outro também, maior é a volatilidade dela. Agora, como é que isso aí se traduz num risco de fato? Como é que isso aí quer dizer que essa ação é mais arriscada? Esse é o grande debate do FinTwitch. Por quê? Tem certos riscos que não são cobertos ou correlacionados à volatilidade. E muitas vezes a volatilidade não implica num risco. E é isso que eu vou explorar. Esse risco aí que a galera sempre fala que está junto com a volatilidade é só um tipo de risco, o risco de mercado. Mas risco é uma coisa muito mais abrangente. Risco é qualquer coisa que possa implicar numa perda para o investimento. E aí não tem só o risco de mercado. Tem, por exemplo, o risco operacional, que pode ser uma pessoa comprar um lote errado de uma ação ou uma pessoa comprar uma ação errada. E até eu estava lembrando aqui quantas vezes eu já não confundi Cosan, que o ticket é CSNA3, com CS... Errou! Aí, ó, confundi até no vídeo. O Cosan, que o ticker é CSAN, CSAN3, com CSN, que o ticker é CSNA3. E tem outros exemplos também com Burger King, com Brasil Brokers. Outro dia mesmo, conversando com alguém falou isso, eu confundi as duas. Uma é BBRK3, outra é BKBR3. Então esse pode ser, por exemplo, um risco operacional. Um operador ir lá e comprar a ação errada, comprar a quantidade errada. Os famosos fat fingers. Um operador ir lá e, sem querer, errar o lote. E comprar muito mais, e comprar muito acima do preço que era para comprar. Esse é uma fonte de risco que vai implicar numa perda de investimento. Tem também, por exemplo, o risco de crédito. O risco de crédito é o risco da contraparte não honrar aquele compromisso. Esse é um risco muito comum nos títulos de renda fixa privados, principalmente, né? Você tem, por exemplo, também o risco de liquidez, que é você, no momento que precisa vender um ativo, não encontrar liquidez para ele. Esse risco também se faz mais presente nos títulos de renda fixa privados e tal, que tem uma liquidez menor. Mas mesmo no mercado de ações, às vezes você precisa vender o seu lote e você é obrigado a amassar o papel para encontrar um comprador. Esse aí também é o risco de liquidez. Agora, o risco pelo qual a galera fica se engalfiando aí é o risco de mercado, que é simplesmente o risco inerente a essas posições chacoalharem, essas posições terem volatilidade. Mas ora, se volatilidade é só uma medida de oscilação da posição, como é que isso daí vira risco? Como é que isso implica numa perda? Nem sempre a volatilidade implica numa perda. Chega aí que eu vou te explicar. O risco de mercado, ele não se aplica só ações, ele também vale para câmbio, ele também vale para DI, que é a renda fixa pré-fixada, ele vale para qualquer ativo. E aí que entra uma certa interpretação pessoal da história e o que eu vou te passar aqui é a minha visão, óbvio que usando o que os livros falam. Mas o que faz uma perda dessa ser permanente? Essa que é a pergunta, e não só apenas uma oscilação de preço. Vamos fazer um parênteses e começar pensando na renda fixa. Quando você compra um título de renda fixa pré-fixado, ao comprar esse título, você já sabe quanto que esse título vai te render até o vencimento. Então, se eu fui lá e comprei uma LTN com um juro de 8% até o vencimento, eu sei que até o vencimento esse título vai me render 8%. Agora, o que acontece se essa taxa de juros dessa LTN abrir, aumentar? Esse título vai cair. O valor de face dele cai de forma a no vencimento a pessoa que está comprando naquele novo preço ter essa nova rentabilidade, que vamos supor saiu de 7% para 10% até lá. Só que o cara que comprou lá atrás o título com a rentabilidade pré-fixada de 7%, ele vai ganhar 7%, a menos que o governo não pague ele, que aí é um risco de crédito, não é um risco de mercado. Só que essa oscilação que fez o título cair de forma a ele passar a precificar os 10% de juros é um risco de mercado. Então, esse é um exemplo de risco de mercado que é simplesmente volatilidade. Não é um risco em si, não vai te causar uma perda permanente, a menos que você zere o seu investimento antes de carregar ele até o final. Então é aí que começa a confusão. Em ações, essa história ela é muito mais complicada. Por quê? As ações têm sim os riscos dela que podem implicar em perdas permanentes. Quantas vezes você não viu um papel aí que caiu e nunca mais voltou? Esse é um caso claro de um risco de mercado que se tornou uma perda permanente. Uma volatilidade, a volatilidade no caso da ação caindo, que ela caiu e ficou. Só que aí que tá, as ações elas embutem basicamente dois tipos de risco dentro dela. O risco específico e o risco sistêmico. O risco específico é o risco inerente
aquela empresa, aquele setor, aquele negócio que o cara está inserido. Se você tem uma quebra estrutural, uma destruição criativa naquele setor, que nem o caso clássico da Kodak, esse risco específico vai causar uma perda no seu investimento se você tiver investido na Kodak. Nesse caso, a volatilidade da ação, ela vira um risco. E o risco sistêmico, óbvio, ele atinge todas as ações. Risco sistêmico é o risco do país ter uma condição de política monetária ruim, um choque cambial, algo do tipo. A empresa pode até ser arrumadinha, mas aí se a conjuntura em volta dela começar a bagunçar, ela óbvio que vai ter perda também. Então esses são casos de volatilidade. Quando acontece um evento desse, a volatilidade se torna realmente um risco. Agora, todo dia as ações sobem e caem e sobem e ficam chacoalhando sem ter notícia nova, sem ter acontecido nada. Isso aí é volatilidade. Isso é risco? Na minha visão, não. É só volatilidade. Só que aí que tem um parênteses, que é o seguinte: você tá lá investido numa ação, ela tá sacudindo. É só volatilidade. Só que você tá vendo ali o seu investimento sacudir. E aí, você tem estômago para aguentar isso? Você tem estômago para aguentar essas ações caírem? Você vê o seu dinheiro encolher, que nem a gente já viu diversas vezes aqui na Versa? Aí que tá. Quando você não aguenta isso e no meio do turbilhão você pede resgate, o que acontece? A volatilidade se torna um risco, porque você causa uma perda permanente. Eventualmente, você pode estar estopando o investimento e fazendo a coisa certa. Só que, se as pessoas que investiram, fizeram aquele investimento, têm um conhecimento aprofundado daquela empresa, têm bastante convicção naquilo, isso não é risco, é simplesmente volatilidade. O investimento tem um tempo para maturar e ele ainda está nesse caminho. Só que se você, como investidor, comprado naquela ação ou investido naquele fundo, não aguenta essa volatilidade, você pode causar uma perda permanente. Então, no final do dia, a volatilidade é risco para quem não aguenta a volatilidade ou para quem interpreta que se chacoalhar demais, para mim não dá. Nesse caso, a volatilidade é risco. Para quem é amante ao risco, que nem a gente aqui, a volatilidade é só volatilidade. Pra gente, risco é quando um investment case que a gente traçou desde o início, que a gente bota nos artigos para você acompanhar, foge daquilo ali. Quando a gente investe numa empresa por uma determinada razão, e aí, pelo risco sistêmico que a gente conversou, ou até por uma má interpretação, uma má avaliação nossa, a empresa desvia daquele caminho. Isso pra gente é o risco. E esse risco que a gente aqui monitora muito de perto. É por isso que, para ser um investidor em ações, de acordo com a nossa filosofia, você tem que estar sempre muito junto da empresa, acompanhando tudo que está acontecendo, estudando muito o setor, entendendo direitinho como é que as concorrentes estão cercando ela, como é que ela está se virando naquele ambiente, para evitar justamente que um risco específico te pegue no pé trocado e aí você tenha uma perda permanente. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos discutir sobre isso. Vamos fazer essa treta subir de novo nos rankings. Um abraço, valeu!